Vídeo rápido sobre Bradespar com código de negociação BRAP4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que ofereceu um retorno de 4.381% aos sócios contra um retorno de apenas 546% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$45.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O vídeo de hoje tem tudo a ver com aquela série de vídeos que a gente fez sobre a carteira de dividendos perfeita. Vamos estudar Bradespar. Nessa manhã, a companhia divulgou seu relatório financeiro trimestral e, junto a isso, anunciou quase R$500 bilhão em proventos. E nós tivemos uma queda no resultado, porém muito em linha com o esperado. Muito em linha com quem? Com o resultado da Vale. E aqui vale o contexto. A mineradora já tem uma queda que beira 25% nos últimos 12 meses. Resultados também em queda. Não só isso, nós temos tudo aquilo que está no entorno da companhia. Tudo aquilo que envolve a Vale, não é que de maneira indireta envolva a Bradespar. Na realidade, isso é uma relação direta que a companhia tem, tanto no operacional, quanto na gestão ou a ingerência sobre a gestão, como no minério de ferro, que é a commodity a que ela está ligada. No último vídeo sobre a Vale, nós falamos novamente sobre a excelência da empresa e sobre a importância do investidor ter uma estratégia definida para esse tipo de empresa, quando a gente fala de empresas cíclicas. E tudo isso que a gente conversou na Vale se aplica também à Bradespar. Elas são empresas extremamente ligadas uma à outra, uma relação muito próxima. Nas últimas 2 décadas, fica visível a relação de uma empresa com a outra. A Vale em azul, Bradespar em laranja, todo o movimento ele é igual para ambas as empresas. A Vale vem há muitos trimestres em queda de resultado, não é diferente para a Bradespar. Nós já tivemos uma queda nos trimestres anteriores, algo que eu já cito há muito tempo sobre o superciclo de commodities, e o resultado atual, nós também tivemos uma queda de 30% no lucro líquido quando comparado no year over year, quando comparado ao quarto tri de 2022. A empresa fechou o trimestre com 524 milhões de lucro, 30% abaixo, quando comparado aos 750 milhões do ano anterior. Abre aspas para um comentário interessante. No ano fiscal de 2023, a empresa apresentou um lucro líquido de 1,9 bilhão de reais. Resultado esse que reflete o desempenho da investida Vale no período. Então, só para reforçar novamente a dependência da Bradespar, da mesma maneira que existe a dependência da Itaúsa quanto ao Itaú. A receita atingiu 400 milhões, uma queda de 33%, e as despesas administrativas subiram 35%, talvez o único ponto de atenção desse balanço, porque essa queda no lucro ela já era para ser prevista, falamos de empresas cíclicas. E junto com o resultado, ela fez uma proposta de quase 500 milhões em dividendos. Aqui a gente fala de dividendos e não de JCP, dividendos a gente não tem imposto de renda. Nós temos uma proposta de dividendos complementares de 310 milhões e outra proposta de 140 milhões, que juntas somam 450 milhões de reais. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. E aqui eu queria fazer uma pausa para um comentário muito interessante. Os resultados já saíram, a Bradespar já comunicou a B3 dos seus dados e de seus relatórios, porém no site deles eles não atualizaram até o momento da gravação desse vídeo. O que eu queria comentar e trazer para vocês de algo que eu já trouxe em outros vídeos sobre sites que tem as informações financeiras das ações ou sites para cadastrar carteiras, todos esses disponíveis no mercado. Na sua jornada como investidor, quando qualquer um desses lugares der algum problema, o site da B3
ele junto com o RI das empresas é o melhor local para informações da companhia. E eu falo não só dessa informação protocolada pela Bradespar na B3, é um relatório muito completo, nós temos 3 anos aqui. Eu falo também da área do investidor, porque muita gente me pergunta como acompanhar investimentos, se precisa pagar plataforma A ou B. Isso é muito individual e eu não tenho nada contra essas plataformas. Só que é possível sim fazer esse acompanhamento de maneira individual. E a área do investidor na B3, ela melhorou e melhorou muito. Quem é mais antigo também pode confirmar. Antigamente nós tínhamos o CEI e o CEI ele era muito mal desenvolvido. Hoje a B3 para informações financeiras e a B3 para acompanhamento da sua carteira, lá você tem seu portfólio, lá você tem relatório de imposto de renda, você tem todos os dividendos que você recebeu para você acompanhar e declarar, e nem é o caso de parceria alguma com a B3, tá? É apenas uma coincidência do RI da Bradespar não estar com os dados atualizados, e isso é uma mensagem que eu já queria trazer para vocês. Na falta de sites que compilam dados de empresas ou que vocês têm a carteira cadastrada, a área do investidor da B3, ela está muito avançada, ela está muito diferente do que ela já foi um dia. O que foi protocolado pela Bradespar, e aqui a gente também tem algo muito interessante na visualização da queda do lucro por ação. Ano fiscal 21, 22 e 23, a gente já viu que o quarto trimestre nós tivemos uma queda de 30% quando comparado no year over year, quando comparado trimestre a trimestre. Aqui a gente vai analisar o ano fiscal fechado. As receitas operacionais atingiram 1,8 bilhões de reais. As despesas aumentaram e muito, comentei na introdução com vocês. Resultado financeiro, a gente teve uma queda de maneira anual, porém foi um bom resultado. Bradespar fechou perto da casa dos 70, sendo que em 2021, que é o melhor ano recente para as empresas de commodity, o resultado financeiro dela não atingiu nem 62. E o resultado líquido da companhia se traduz em lucro líquido da companhia. E aqui a primeira foto que eu quero que vocês observem. A queda no lucro geral. A gente sai de 8 bilhões de reais em 2021, lá naquele pico do superciclo de commodities, para um lucro anual em 2023 de 1,9 bilhões de reais. É uma queda muito considerável, é um lucro 4 vezes menor. O que eu tenho costume sempre de acompanhar, eu gosto de olhar o LPA, principalmente porque mercado norte-americano, métrica principal é lucro por ação. Lá em 2021, a gente tinha algo em torno de R$21, ou 19 no caso das ordinárias. Cada ação obtinha um lucro de R$21. Nesse ano fiscal de 2023 fechado, cada ação teve um lucro de menos de R$5, R$4,98 e R$4,50 para as ordinárias. É uma maneira muito fácil de se enxergar o real impacto das commodities. Para a gente finalizar e seguir para a análise fundamentalista, aquilo que eu sempre falo de empresas de excelência cíclicas. A Bradespar era uma empresa melhor em 2021 porque ela teve um lucro de 8 bilhões? Não. A Bradespar é uma empresa pior hoje porque ela teve um lucro de menos de 2 bilhões de reais? Também não. A Bradespar era uma ótima empresa aqui. A Bradespar é a mesma empresa que lucra 4 vezes menos. O que resulta tudo isso é a commodity a que ela é ligada, é o resultado da Vale. Portanto, ela pode fazer um excelente trabalho por anos a fio. Períodos de alta ou de baixa da commodity a que ela é ligada é que vão determinar se a companhia vai ter lucro ou prejuízo ao acionista. Segundo fato relevante, esse muito interessante para nós sócios, a divulgação de proventos da companhia, principalmente por serem em forma de dividendos. Volto a comentar, dividendos não incide imposto de renda, JSCP ou juros sobre capital próprio, a gente tem desconto de 15% na fonte, a gente só recebe o que é líquido. Temos duas propostas que somadas chegou à quantia de 450 milhões de reais. O total disso tudo atinge 0,81 centavos, portanto quase R$1 por ação, apenas em um pagamento em forma de dividendos, livre de impostos. Datacom para você sócio é dia 29/4, pouco mais de 30 dias, e DataX, dia 30/4, a ação já aparece com valor descontado proventos. Um pagamento de 0,81 com a ação sendo cotada a R$20 hoje, nós temos em apenas um pagamento 4% de dividend yield.
Bradespar, que coberta por 4 casas ou 4 analistas, tem 3 recomendações para compra, uma recomendação para neutra e nenhuma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Pegamos a DRE da empresa, maior histórico possível. Como a gente já viu o resultado financeiro dela, a análise fundamentalista ela acaba sendo apenas uma ponte para o gerenciamento de risco. É uma empresa que cresce em resultado, tem sim períodos de prejuízo, porém vale lembrar que estamos falando de uma empresa cíclica. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 17% e o que levou isso tão lá para cima é esse período de 2021, um super ciclo de minério de ferro. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica acima de 10%. E aconselho a quem não assistiu, volte e assista essa série de vídeos. Foi criada uma playlist, não é para membros, ela está disponível. A Bradespar ela é a única cíclica que figura entre as melhores pagadoras de proventos na carteira, porque não só ela tem um yield recente muito atrativo, como aquele que interessa ao investidor, que é o Dividend Yield histórico, ele supera Banco do Brasil, ele supera as melhores pagadoras da Bolsa de Valores. É uma empresa cíclica, sem lacunas de pagamentos. Mesmo que ela tenha que pagar pouco, ela paga. Ela tem uma frequência que poderia sim ser melhorada, ela paga 2 vezes ao ano. E aqui ao lado nós temos um payout, uma média histórica de menos de 50% do lucro destinada a proventos. Então nós temos uma empresa que tem caixa, nós já vamos falar da dívida dela ali na frente, uma empresa que não tem lacunas, paga todos os anos de maneira recorrente e ela consegue atingir um alto dividend yield com um payout baixo. É uma empresa que tem bastante caixa. Caixa esse que nos traz a dívida, é uma empresa sem dívida. Nós não temos o EBITDA, mas a gente pode levar em consideração sim o EBIT, que é o mais próximo da geração de caixa da companhia. Os números dela são negativos, então ela é uma empresa saudável de ponta a ponta e que remunera acima de 2 dígitos. Portanto, hoje falamos de Bradespar, uma empresa de commodity cíclica ligada à Vale e ao minério de ferro, e ela obtém nota 5. De maneira muito simplista, e esse gerenciamento de risco ele é fácil, assim como é o da Itaúsa. Por qual motivo ela tem nota 5? Por conta de seus fundamentos e também por conta da Vale. A Vale é uma empresa nota 5 de gestão, a fluxo de caixa, a rentabilidade e a remuneração. Bradespar apenas segue a mesma linha de raciocínio. O que o investidor deve ficar atento com a Bradespar, a mesma situação que ele deve ficar atento quanto a Vale, minério de ferro, oferta e demanda, cenário macro, principalmente chinês. Tudo aquilo que pode vir atrapalhar a Bradespar é a mesma coisa que pode vir atrapalhar ou prejudicar a Vale, porque a Vale ela é commodity dependente. Nós temos em amarelo minério de ferro, em laranja a Vale e todos os movimentos são iguais. E quando a gente tira minério de ferro e deixa apenas Vale e Bradespar, a relação é exatamente a mesma. Pontos positivos e negativos colocados, a gente também tem um ponto de atenção. Por mais que a gente tenha uma queda na casa de 20% esse ano, e de fato a gente tem, começa a se tornar algo interessante, vale sempre lembrar que nos últimos 3 ou 4 anos, a companhia teve uma subida de quase 300%. Ela custava algo em torno de R$ 6, R$ 7 há 4 anos atrás. Isso é algum empecilho? Não, porém nós não estamos mais naquele melhor momento do superciclo de minério de ferro. Isso acabou lá em 2021 e qualquer movimento que o investidor possa fazer quando a gente fala de empresa cíclica, é interessante ter um pouco mais de cautela, ter mais parcimônia, mesmo que a gente fale de uma empresa muito rentável, que dê muito lucro e que remunere muito bem. Portanto, hoje falamos da Bradespar, um pouco também da Vale, não dá para separar as duas. A minha opinião vocês já sabem, eu deixei claro na série de vídeos e deixei claro para membros.
é uma empresa que está no meu radar, é uma empresa que eu pretendo aumentar posição, porque ela está entre as 5 melhores pagadores de proventos da Bolsa de Valores inteira. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios ou não da companhia. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!